Meu filho foi julgado por o chamado Tribunal do Crime. Que tribunal é esse, meu Deus? No Tribunal do Crime, a sentença é quase sempre a pena máxima. Mas o corpo exatamente aqui, ó, nessa cova. Quando eu encontrei meu filho foi ajudar o bebê. Covas rasas que escondem histórias brutais. Acontece um poder paralelo. Uma investigação exclusiva do jornalismo da Record TV. Cemitérios clandestinos. A gente está aqui numa mata na zona leste de São Paulo. A polícia acabou de descobrir um cemitério clandestino. Os policiais estão logo ali na frente. Eles descobriram que nesse lugar poderia haver corpos enterrados. Cães farejadores foram trazidos para cá e eles localizaram esses corpos. Eu sou o primeiro repórter a chegar aqui. Boa tarde. É uma área de mata, ao lado de um grande shopping em São Paulo. Perto da movimentada Avenida Aricanduva, na zona leste da cidade. Um integrante de uma facção criminosa afirma ter enterrado dezenas de pessoas. Para isso, é isso? Porque todo mundo desaparece. Correto. Sapatos queimados, cordas e pedaços de arame revelam que este não é apenas um ponto de desova de corpos, mas um local de tortura. Cães da Guarda Civil Metropolitana são essenciais para encontrar os cadáveres. Eles podem identificar cheiros até 10.000 vezes mais que um ser humano. Quando ele começa a trabalhar e sai procurando, ele encontra, vai direto aonde estiver, no caso, o cadáver enterrado. Conan ainda é um recruta. Em sua missão de estreia, é o primeiro a encontrar um corpo. Ele veio nessa direção e apontou ali o primeiro corpo encontrado. Dá para saber se é de homem, de mulher? Não. Só a perícia vai poder informar, né? Que não tem como precisar agora, nesse momento, se é feminino ou masculino. Em avançado estado de decomposição. Isso. Outro cão mais experiente, Logan, localiza mais um cadáver. Já tem a marcação ali. Cuidado com o toco. Aqui é uma região de mata, não tem nada para cá. Chegamos aqui ao local do segundo corpo. Já está marcado pela polícia. Os criminosos não tiveram cuidado de esconder o corpo. Nessa primeira etapa da operação, os cães farejadores localizaram 3 corpos aqui nessa área. A gente está indo agora até o local do terceiro corpo. Aqui o cheiro já começa a ficar forte. Logo aqui no começo, bem ali, onde a comandante está. Aparentemente os 3 foram enterrados em covas rasas. Covas rasas, exatamente. E agora mais um corpo foi encontrado aqui do lado. Até agora nós encontramos 4 corpos já. Sem luz, a polícia precisa interromper as buscas. No dia seguinte, o trabalho será retomado. O repórter Marcos Reis volta ao cenário dos crimes. A máquina retroescavadeira está sendo utilizada primeiramente para limpar esse terreno. Só depois é que os cães farejadores serão trazidos para cá. Com a área já limpa, fica mais fácil para os animais farejarem a possibilidade de um cadáver por aqui. Como esse terreno é bastante desnivelado, a máquina não alcança todos os pontos. Então, até onde ela chegar, ela vai ser utilizada. Os cães recomeçam as buscas. Aqui não tem nada. A polícia chegou até este cemitério clandestino
depois da prisão e depoimento de um integrante do PCC. Jagunço é apontado pela investigação como sendo responsável pelo cumprimento de ordens, principalmente execuções. Ele é acusado de comandar um impiedoso tribunal do crime na zona leste de São Paulo. A polícia, inclusive, armou uma campana em frente à casa dele para que ele fosse preso. Jagunço já havia conseguido escapar da polícia 2 vezes. Ele usava esse local para torturar as vítimas antes da execução. Então aqui as vítimas eram amarradas, muitas vezes queimadas vivas dentro de pneus. Em outras ocasiões, palavras dele, tá? Ele foi interrogado, eu interroguei isso, ele confessou e consta do processo. Então são informações reais. O Islam Ferreira foi preso no mês de maio, após 4 meses de investigações. Estava em casa, na cama, ao lado da mulher, quando foi surpreendido pela polícia. O Islam passou a ser monitorado desde que uma carta foi interceptada pelo Ministério Público de São Paulo. Em março de 2019, integrantes da facção da capital paulista receberam a ordem para matar o delegado-geral Rui Ferraz Fontes e 2 investigadores. Quem assina o pedido é o Sintonia Geral, termo atribuído a chefes da facção. Jagunço faz parte do chamado Bonde 14, grupo responsável pelo controle criminoso da área leste da capital. Ele é chamado também de Disciplina. Nós temos principalmente o PCC, que é a maior organização criminosa do país, né? E eles têm um setor próprio, que chama-se setor disciplinar, tem sintonia, né? Um responsável por esse setor, e é onde são feitos os julgamentos, né? Esse julgamento pode ser de inimigos, né, da própria facção, mas às vezes até de outros criminosos que infringiram alguma regra pré-estabelecida por eles. O safado é um estuprador. Nessa conversa com o delegado, o Islam confessa ser o responsável pelos julgamentos. E até então nós temos que apurar para ver se realmente aquele ato ali foi consumado, entendeu? Porque se tiver 99, para nós não é 100, mano. 99 não é? Não é 100, entendeu? Porque se nós tirar uma vida e amanhã depois as ideias voltar, nós pagamos com a nossa, entendeu? Se você errar no julgamento, você pode? Abre, entendeu? Se errar, nós pagamos com a nossa vida. Ele era responsável por determinar todas as execuções, todas as mortes na Zona Leste. Então, nós temos esse cemitério aqui, a gente está no Santa Terezinha, estamos a 1 quilômetro do Savoy. O Savoy é a favela principal dele, é a favela que ele comandava e também tem corpos enterrados lá, a gente acredita que um grande número. As 2 áreas da mata ficam a 1 quilômetro de distância uma da outra. Neste segundo dia de buscas, mais 2 corpos são encontrados pelos cães. Área isolada pelos policiais. E essa é a cova. Não é uma cova muito profunda. Os restos mortais foram encontrados aqui. Encontraram mais um corpo exatamente aqui, nessa cova. Além das covas, a polícia aponta que neste local as vítimas eram julgadas e sentenciadas pelos criminosos. E dependendo do que era decretado, aí vinha para cá para uma sessão de tortura próximo ao local das covas, que está a menos de 100 metros. Até porque para que eles não precisassem carregar o corpo muito tempo. Aqui funcionava o Tribunal do Crime. De um lado ficava o réu, de outro lado, aqui as testemunhas e de frente o juiz, que na verdade era um criminoso que decidia pela absolvição ou pela condenação. O local em que eles escolhiam para montar esse Tribunal do Crime é bastante estratégico, porque a gente está dentro de um buraco. Se a gente observar pelos lados, ó, a gente vai ver que tem morrinho, aqui ó, tem morro, tem um elevado e a gente está bem embaixo. Aqui era um local estratégico, debaixo dessa árvore, que dificultava também a visão. Caso um helicóptero passasse, dificilmente enxergaria
que havia uma movimentação. Há muitos fios de energia também aqui em cima. Ou seja, a ideia era ficar o maior tempo possível aqui, porque o julgamento levava horas, às vezes dias. Por isso que a gente vê muito restos de comida. Aqui tem cascas de fruta, tem sacolas com embalagens de alimento, bebida, porque aqui eles permaneciam por muito tempo. O detalhe que chamou bastante a atenção da polícia foi esse pedaço de concreto aqui numa parte mais alta. A polícia acredita que um olheiro sempre observava a movimentação num ponto mais alto, que é o ponto onde nós estamos. Então, daqui sentado, ele conseguia enxergar uma possível aproximação de alguém. A operação é encerrada com a localização de 5 corpos e uma ossada. Nenhum deles foi identificado pela perícia. São mortos sem nome. Aqui em São Paulo nós temos uma média anual em torno de 20 mil desaparecidos. Então, se nós levarmos em conta em torno de 15% não seriam reencontrados, uma boa parte desses 15% podem ser esses casos de pessoas julgadas por tribunais do crime e que foram enterradas em cemitérios clandestinos. Os corpos são retirados de cemitérios clandestinos para serem enterrados mais uma vez, sem direito a um funeral. Para revelar a história de quem foi silenciado pela facção criminosa, o Câmera Record levantou com exclusividade dados de cemitérios clandestinos na Grande São Paulo. Esse caso aqui e esses outros 2 corpos, a gente sabe de quem são? Não foram identificados ainda. Pesquisamos nos arquivos da Record TV os casos exibidos nos últimos 3 anos. Aqui na minha frente, a prova de possivelmente um mistério de quase 2 semanas. E refizemos os passos das investigações sobre dezenas de mortes, para entender como agem os criminosos. E por que, quase sempre, as famílias não conseguem enterrar seus mortos.